Olá, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais este precioso dia que nos concede e o privilégio que temos de estar nesse momento aqui na sua presença, reunido com o povo de Deus para glorificar o seu nome, meditar na sua palavra, crescer na graça e no conhecimento, né? E isto só é possível quando nós paramos um momento, abrimos a Escritura Sagrada e começamos a meditar na mesma, né? É justamente esta maneira que nós temos para acrescentar uma série de fatores à nossa vida. A primeira delas é justamente a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa, né? Também nós observamos que pela Escritura, pela palavra, nós somos alimentados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E através da Bíblia, nós também temos a luz para o nosso caminho, o empreendimento da vida, aquilo que nós temos que fazer, que realizar. Então, através da Bíblia Sagrada, nós temos uma série de fatores altamente importantes na nossa longa caminhada por este mundo, tá? Você sabe que todo homem que vem a este planeta Terra é porque Deus assim o quis. Isto, com toda certeza, foi um grande milagre. O fato de você hoje estar aqui no mundo, vivo e ativo, só existe uma resposta. É porque Deus assim quis. Começou inicialmente por aquele momento do seu pai com a sua mãe, e você sabe que no momento de uma ejaculação, aproximadamente 300 milhões de espermatozoides saem em busca do óvulo para fecundá-lo. Imagina só, o que você teve que vencer para poder chegar até este óvulo que foi fecundado com a sua presença ali, né? E o outro fator interessante é que, por exemplo, no meio de milhões de seres humanos na face da Terra, o seu pai foi justamente encontrar com a sua mãe, casar com ela, para que você nascesse. Então isso aí já mostra o milagre que é a sua vida, o plano extraordinário que Deus tem com você, de maneiras que nós não podemos subestimar aquilo que Deus tem através da nossa vida. O que precisamos tão somente nos colocar dentro da sua vontade e reconhecer que Ele tem algo extraordinário para realizar através de mim e de você, graças ao seu santo nome. Isso tudo porque a grandeza de Deus é imensurável, a sua sabedoria não tem qualquer comparação, Ele tem o seu poder infinito, enfim, é Deus, o Deus que nós servimos. Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente, Ele é Deus que sustenta todas as coisas pelo seu grande poder e pela sua infinita bondade, graças ao seu santo nome. Mas nesta noite eu quero meditar com você aqui num tema que eu creio que é de fundamental importância para mim e para você. Eu quero tratar sobre a potente mão de Deus. A potente mão de Deus é o tema da nossa mensagem. E como texto base, eu quero ler no livro do profeta Isaías, o capítulo 59, o versículos 1 e 2, que nos declara o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você verificou aqui no versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se não está encolhida, é porque ela está estendida.
nos vem nesse momento uma pergunta: de que tamanho é a mão de Deus? Qual é o tamanho da mão do Senhor nosso Deus, hein? Olha, é muito difícil dizer para você, mostrar para você o tamanho da mão de Deus. Você começa, por exemplo, naquela oração que Salomão fez no dia da inauguração do templo, quando ele declarou: quem sou eu para edificar uma casa ao Senhor nosso Deus, quando nem o céu dos céus são suficientes para contê-lo? Então veja bem que o próprio universo, ele é insignificante perante o tamanho de Deus. Então declarar para você qual é o tamanho da mão de Deus é muito difícil. Mas, através de algumas facetas desta potente mão, nós podemos verificar mais ou menos, não é que isso venha a ser a realidade, né? Para que você possa entender, vamos aqui no livro do profeta Isaías, volte um pouquinho ao capítulo 40 e verifique o que nos diz aqui o capítulo 40, a partir do versículo 12, que nos declara o seguinte: olha só, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Você começa por aqui a observar na realidade o que nós temos aqui nessa ilustração. Olha só, eis que quem foi que na concha de sua mão mediu as águas? Quando eu estou falando aqui de água, na concha da mão, a concha da mão, da minha mão, por exemplo, ela não cabe aqui 20 ml de água. E quando nós estamos falando aqui de água, em relação ao planeta Terra, eu estou falando do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, do Oceano Ártico, do Oceano Antártico, do Mar da Galileia, do Mar Egeu, do Mar das Arábias, enfim. E quando você começa a navegar nos alto mar, você vai verificar o que é água. E diz os entendidos que o planeta Terra, 70% dele é composto de água. E a minha Bíblia está dizendo aqui, como a sua também, quem foi que na concha da mão mediu as águas? Olha só! Ou seja, na concha da mão de Deus cabe o Oceano Atlântico, cabe o Oceano Pacífico, o Ártico, o Antártico, o Índico, todos os mares e rios do mundo, cabe. Aqui está. Então, quem foi que na concha da sua mão mediu as águas? Não foi outro senão o nosso Deus. Então, de que tamanho é a mão do Senhor nosso Deus? Hein? E diz aqui ainda o versículo 12, e tomou a medida dos céus a palmos. O palmo da minha mão, ele tem 25 centímetros. 4 palmos dá 1 metro da minha mão. Agora, aqui a palavra de Deus está dizendo, quem foi que mediu os céus a palmos? Hein? Quem é que tem competência e quem é que tem uma mão para medir os céus dessa forma? Irmão querido, o que nós observamos aqui nesse momento, por exemplo, quando você começa a pensar no céu. Começando pelo nosso pequeno planeta Terra, que tem 12 mil quilômetros de diâmetro. Ou seja, se eu fizer um buraco aqui em Campinas, para atravessar para o outro lado do globo, eu vou ter aqui 12 mil quilômetros.
Se eu percorrer 1.000 quilômetros por dia, em 12 dias, eu atravesso o planeta Terra de um lado para o outro. Isto aqui é o diâmetro, tá, do planeta Terra. Mas quando você começa a observar o nosso Sol que ilumina o planeta Terra, o Sol é uma estrela de quinta grandeza e o seu diâmetro é de 1.380.000 quilômetros. É como se você pegasse uma bola de basquete e colocasse um grão de arroz do lado, como se a bola de basquete fosse o nosso Sol e aquele grão de arroz do lado fosse o nosso planeta Terra. Agora, quando você vai para a estrela de Magalhães, que é uma estrela de quinta grandeza, aí agora é o Sol que vai se tornar um grão de arroz próximo da estrela de Magalhães. Irmãos, e quantos mundos existem por aí, quantas galáxias existem nesse imenso universo? Qual é a distância que tem deste universo, hein? Você poderia imaginar? Os homens, quando querem falar de distância, eles não falam em quilômetros, não falam em metros, não. Eles falam em ano-luz. Eles dizem que da Ursa Maior para a estrela do Centauro tem 50 milhões de anos-luz de distância. E qual é a distância de um ano-luz? Hein? Olha, a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Isso significa que em 1 minuto você multiplica por 60 segundos, você tem a velocidade da luz em 1 minuto. Você multiplica por 60 minutos, você tem a velocidade da luz em 1 hora. Você multiplica por 24 horas, você tem a velocidade da luz de 1 dia. Você multiplica por 365 dias, você vai encontrar a velocidade da luz em 1 ano. É zero que não acaba mais. E de uma estrela, de uma constelação para outra, 50 milhões de anos-luz. Você pode imaginar a grandeza desse universo? E a minha Bíblia e a sua declara que o nosso Deus, ele mede os céus a palmo. 1 palmo, 2 palmos. Você pode imaginar o tamanho do Deus que você serve, o Deus que você tem, hein? A grandeza deste Senhor. Aí diz ainda o versículo 12, quem foi que recolheu na terça parte de um efa o pó da terra? Quem? Você sabe, um efa é uma medida de 22 litros. Aquelas latas de querosene, de gasolina, ela tem 20 litros. 22 litros é um efa. E diz aqui a Bíblia, quem recolheu a terça parte de um efa? O pó da terra. De que tamanho é o efa de Deus? Para medir a terça parte, e aqui está o pó da terra. Hein? Você pode imaginar? Agora, e pesou os montes em Romana. Os montes. Quem foi que pesou na balança romana? O que é uma balança romana? É aquela que tem 2 pratos. De um lado você coloca o peso e do outro lado você coloca o produto. Quando encontrar o equilíbrio, você tem ali, naturalmente, o peso de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. E diz aqui a Bíblia Sagrada, quem foi que mediu, que pesou os montes em Romana? Ou seja, o Senhor pega o Monte Everest e coloca aqui no prato de uma balança romana dele. Ele pega o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, o Monte Tumucumaque, o Monte Roraima, ele coloca em um prato desta balança. E do outro ele coloca o seu peso. De que tamanho esse Deus que você serve, que pesou os montes em Romana e os outeiros em balança de precisão? Irmão querido,
Este é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. Não existe comparação com o nosso Deus, ele sustenta todas as coisas. Agora, quando você chega aqui no versículo 15, você vai observar que no mundo, por exemplo, nós temos potências grandiosas, né? Nações que assombram o mundo. A China com mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia com outra quantidade, os Estados Unidos com seu poderio bélico e econômico, enfim, essas nações que se arrogam de potências na terra. E olha o que diz o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Ouviu? As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Quando você estiver fazendo a limpeza da casa, que você pegar aquele rodo e colocar dentro do balde, cair aquele pingo lá fora, você pode dizer, lá vai a China, lá vai os Estados Unidos, lá vai o Japão, lá vai, enfim, as nações da terra são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Que Deus, que glorioso Deus é este, né? E diz aqui ainda, como um grão o pó da balança, ou seja, que cai de um balde e como um grão do pó da balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Quando você estiver varrendo o quintal da sua casa, que aquela poeira subir, aquele pó que você enxerga ali, para Deus, são justamente as ilhas, né? Que são consideradas como um pó. Aí está. Este é o Deus que você serve. É o Deus que você tem. Então diz aqui o versículo 17 que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Potências do mundo, que faz estremecer a terra, mas perante ele não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Um vácuo, um vazio. Não é nada perante ele. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Você se lembra que alguns anos atrás, quando aquele grande astrônomo Copérnico, ele, na sua teoria, nos seus estudos, ele chegou a declarar que a Terra era redonda. A igreja romana taxou ele como herege, mataram o Copérnico, o grande astrônomo, porque declarou que a Terra era redonda. Se esse povo lesse a Bíblia, eles iriam verificar que ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Imagina Deus olhando para a humanidade, 7 bilhões de habitantes. A humanidade está aí correndo de um lado para outro. E ele olha como se fosse um bando de gafanhotos. Gafanhotinhos. Que você pisa nele, ali está. É como Deus, ele vê a humanidade aqui como um bando de gafanhotos. Né? Ele estende os céus como cortina. Você já viu aquela cortina que você coloca? Ele faz assim com o céu. Quando você olha para um dia lindo, que as nuvens estão passando, pensa, naquele momento Deus está abrindo a cortina, ele abre o céu como cortina, ele desenrola como tenda para neles habitar. Irmão, o Deus que você serve é diferente de qualquer outra coisa que os homens possam inventar, tá? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome.
Você imaginou isso? Quantas estrelas tem no céu? Alguém fala de trilhões, quatrilhões, não sei o quê. Mas o céu é infinito. Quantas estrelas tem no infinito? Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olha para cima. Olha para as estrelas, conta se você puder. Assim será a tua posteridade. E diz a palavra de Deus que ele conta uma por uma e chama pelo nome. Calcule só a sabedoria, a grandeza deste Deus que você serve. Chama cada estrela pelo nome. Às vezes você tem dificuldade de chamar o nome de um membro da família, um pastor não conhece o nome de todos os membros da sua igreja, e ele chama cada estrela pelo seu nome e nenhuma vem a faltar. Que grandeza! Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. Tolice. Esse Deus que criou tudo, ele sabe os mínimos detalhes. Ele conhece. Ninguém se esconde da presença dele. Nem bem a palavra chegou na sua boca, ele já sabe. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Aonde você estiver, ele chega, ele está presente. Ele é onipresente, além de ser onipotente, além de ser onisciente. Glória ao Deus que nos fez e que nos guia. Então veja só. Versículo 39, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É Ele que te renova, é Ele que te refrigera, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, é Ele que manda para bem longe este temor do amanhã, é Ele que manda para bem distante esse desespero que assola a família do dia de hoje, é Ele que manda esta depressão para distante. Ele desfaz, ele dilui, como se nunca tivesse existido. Irmão, você não serve qualquer coisa, você serve um Deus que tem poder. Tá? Então diz aqui, que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isto que Deus quer fazer com você. Dentro desse poder que Ele tem, desta graça que Ele possui, se você se sente fraco, se sente abatido, corra para os braços dEle. Não permitas nunca que o desespero venha bater à sua porta. Mas Deus está presente, Ele quer te levantar, Ele quer te sustentar de maneira grandiosa. Agora, irmãos queridos, eu quero voltar aqui ao versículo inicial do capítulo 59, para que você possa ver que isso tudo aqui pode cair por terra, não ter validade nenhuma na sua vida. Olha só, versículo 1, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, olha esse mas, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você já viu como é que se anula o poder de Deus a nosso favor? Você já viu como é que Deus deixa de ouvir o que você está falando? Irmão querido, eu estive uma certa ocasião lá na hidrelétrica de Itaipu, estive ali algumas vezes naquela hidrelétrica,
e pude observar o poder que existe naquela hidrelétrica. A força que tem a água, que faz aquelas turbinas se movimentarem e produzir aquela potência de energia que vai alimentar as indústrias, o comércio, as casas do Paraná, de São Paulo e de muitas partes do mundo. E dali, daquela hidrelétrica, saem aqueles fios de alta tensão. Mas, se de repente alguém chegar ali e cortar aquele fio e emendar ele com uma peça de porcelana, sabe o que acontece? Aquela potência incrível de milhões de quilowatts que sai de Itaipu, quando chega naquele isolante, ela não passa. Porque aquele isolante isola a passagem da energia elétrica. Pois é justamente o que acontece conosco em relação a Deus. Ele é a maior potência do universo. Ele está com a sua mão estendida para abençoar. Não existe nada neste mundo impossível para ele. Mas você pode isolar o poder de Deus na sua vida. Você pode fechar a audição de Deus para que não te ouça. Se você alimentar o pecado no seu coração, se você alimentar a iniquidade na sua vida, então diz aqui o profeta Isaías que os vossos pecados fazem separação. E se você quer viver nesta doce comunhão com o Pai Celestial, então mantenha a sua vida no altar. Mantenha a sua vida consagrada a Ele, que do princípio ao fim da sua existência, Ele vai te sustentar pelo seu grande, eterno e doce poder. Porque para Ele não existe nada impossível. O problema que talvez você esteja atravessando agora, para você é uma coisa alarmante, mas para Ele, isso aqui é café pequeno. Para Ele, criar o mundo, criar todas as coisas, para isso é café pequeno. Portanto, este Deus, Ele quer estar na comunhão, Ele quer que através da sua vida possa fluir neste mundo a sua graça e o seu poder. Então seja você um instrumento da glória de Deus, porque Ele quer agir neste planeta através da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Não se afaste um só momento da presença dEle. Você pode estar cansado, mas Ele te renova. Você pode estar abatido, mas Ele te restaura. Como diz aqui o versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o Deus que você tem, é o Deus que você serve, é o Deus que vai te conduzir em triunfo. Mantenha tão somente a sua comunhão com Ele, que você vai ver o que Ele é capaz de fazer através da sua vida. Que Deus conceda a você a sua graça, que abençoe você e a sua família, que abençoe todos que pertencem à sua prole, que o Senhor possa guardar o teu lar, teus parentes e amigos, que essas coisas que estão acontecendo aí, não se alarme, Ele está no controle, Ele sabe até onde Ele vai com essa história. Você pode observar que a grandeza dele é tão infinita que ele usa um vírus que não se enxerga olho nu para atrapalhar a economia, o poder, fazer com que os grandes homens fiquem recolhidos dentro de casa, cobrindo o rosto com uma máscara. Deus confunde os homens, Ele sabe como fazer as coisas. Pai Celestial, abençoa este meu irmão, a sua casa, a sua família. Sustenta cada um pelo teu grande poder. Nos ensina a nos apropriarmos destas verdades eternas, Senhor. De reconhecer Tu, Senhor, presente em nosso viver a cada momento e a cada instante.
fortalece a nossa força, nos ensina a confiar cada vez mais e mais de que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe também os pastores daqui da cidade de Campinas, do nosso querido Brasil, e principalmente aqueles irmãos que pregam por trás da cortina de ferro, nos países que são nocivos ao Evangelho. Guarda o teu povo, Senhor, guarda teus filhos. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como fazer. Nada disso ficará impune, Senhor. Meu Deus e meu Pai, também te peço pelas igrejas, pelo momento que estamos atravessando, que os teus filhos possam estar nesse momento adorando-te na beleza da tua santidade, na sua casa, lendo a sua Bíblia, orando e buscando a tua face. Eu te peço também pela nação brasileira, eu te peço pelo nosso país, eu te peço pelas autoridades desta nação, pelo presidente da República, eu te peço pelo presidente do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal, dos governadores dos estados, dos prefeitos dos municípios, Pai Santo e Justo. Dê sabedoria a estes homens, Pai, para que lutem por um ideal que é o bem-estar da sociedade, que eles possam encontrar o caminho para a solução dos problemas e não ficar se degladiando, Senhor. Eu sei perfeitamente, Pai, que não vem de um ou de outro estar se jogando, ou maltratando, ou machucando, não. É porque por trás desses elementos estão as forças malignas. Como diz a tua palavra, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestade, estas hostes que não querem a paz da humanidade, esses demônios que não querem a felicidade do ser humano, mas eles são derrotados, são vencidos pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda o presidente da República, Senhor. Dê sabedoria e força ao teu filho. Renova as suas energias diante das lutas que ele tem atravessado, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda estes homens. Nós não aceitamos que Satanás venha interferir na vida de A ou B para trazer esse descontrole, essa intranquilidade, esse desconforto para o povo brasileiro. Senhor, é do teu nome. E é nessa região que nós batalhamos e repreendemos toda a potestade maligna em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, envia os teus anjos poderosos, ata esses demônios e derruba eles nas trevas exteriores, sem direito a retorno, no nome de Jesus Cristo. Nós te glorificamos. Abençoa minha casa, a minha família, as nossas atividades aqui com o Instituto Bíblico de Campinas, com o IBCamp, Senhor. Venha nos ajudar. Os alunos que neste momento estão em casa, com as suas videoaulas, se preparando para a vida ministerial. Toma cada um em tuas mãos e abençoa rica e poderosamente bem. No teu nome te agradecemos hoje e sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te dê uma noite de paz e de bênção.